Oi, gente, boa noite, a paz esteja convosco, amém? Quem estiver chegando por aí, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe todos os seus projetos. Nós estamos aqui para finalizar a nossa semana. Yane, minha amiga, seja bem-vinda, bem-vinda. Regina, seja bem-vinda em nome de Jesus. Lu, seja bem-vinda em nome de Jesus também. Eu estava dizendo meu telefone tocando. Bom, nós estamos aqui hoje para finalizar a nossa semana, né? Finalizar a nossa semana com chave de ouro, né? Com chave de ouro, nós cremos que Deus ele tem sido muito bondoso com a gente, muito misericordioso, né? A graça de Deus tem invadido os nossos corações esses dias. E nós cremos que há um mover de Deus, aonde a palavra de Deus fala assim, aonde existem dois ou mais reunidos em torno do nome do Senhor, ali ele estaria. Então, não se preocupe, você é a distância, você tá aí na sua casa, tem gente que está aqui em Belo Horizonte, eu moro em Contagem, tem gente que mora em Betim, tem gente que mora em Santa Luzia, tem gente que nos acompanha que mora em São Paulo, que mora no Sul, né, no Rio. Tem gente de fora, nós temos muitas pessoas de fora, de Portugal, né? E nós sabemos o seguinte, que Deus, aonde estiverem pessoas ali em volta, em torno do nome dele, ele estaria no nosso meio. Então eu creio que Deus está aqui, Deus está aí, Deus está na sua casa, Deus está agora no seu coração, tratando com você, ministrando no seu coração. Amém? E já vai fazer 2 semanas que nós estamos juntos. Parece que como passou rápido, né? Nós começamos semana passada, e essa semana todinha também, graças a Deus, a não ser foi terça-feira, né? Terça-feira que nós não fizemos live. A paz do Senhor, Alexandre, seja bem-vindo. E é tão engraçado, né, gente? A gente acaba acostumando, a gente acostuma muito, né? O horário ali. Eu digo que nesse meio tempo em que a nossa vida é muito cheia de afazeres, cheia de coisas para resolver, casa, família, trabalho, né? A gente encontrar um tempinho para falar de Deus, um tempinho para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, né? Porque como que isso é precioso? E eu acho bacana mais ainda, sabe por quê? Um tempinho, 6 horas da tarde, que ainda tem muita coisa para fazer. Tem gente que sai 6 horas, apesar que dessa situação toda aí de pandemia, tem gente que sai às 18 horas, o pessoal fala assim, pessoal que às vezes não conhece ainda o Senhor Jesus, fala assim, eu vou, como é que a gente pode dizer? Vou fazer um happy hour, né? E você está aqui, querendo ouvir mais de Deus, querendo ouvir mais um pouco da palavra, né? Seja bem-vindo, Luiz, a paz esteja contigo também, viu, meu amigo? Então, é algo sobrenatural, é algo de Deus verdadeiramente. Nós temos passado dias difíceis, né? Dias muito difíceis. Nós estamos vendo uma situação de uma pandemia aí só aumentando, né? E nós precisamos de todo o tempo, os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Porque quando nós estamos com os olhos fixos no Senhor, com certeza os olhos do Senhor também estão voltados para nós. Amém? E como eu disse aqui, nós estamos desde semana passada juntos, nós estamos num propósito, aprendendo a orar pelo cônjuge, aprendendo a orar pela esposa, pelo esposo, aprendendo a orar como, pastora? As partes específicas, algumas partes específicas do corpo que Deus foi dando para nós o discernimento. Nós oramos pela mente, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, né, pelo pescoço, né? Nós oramos também pelos ombros, né? Ontem nossa palavra foi tremenda. Nós oramos pelo coração, né? E hoje eu quero dar 2 palavrinhas rápidas. Nem 2 palavrinhas rápidas não dá, porque eu já falei um tanto de palavra, né, gente?
Hoje nós vamos falar duas partes, mas vai ser bem rápido, porque eu quero dar uma outra palavra também. Eu quero direcionar hoje também para fazer uma oração específica, sabe? Eu estava no banho e Deus foi falando assim comigo para direcionar esse dia de hoje também, para que a gente possa buscar ao Senhor, para que Ele venha se mover. Mas eu não quero falar disso agora, não. Primeiro eu quero falar das duas partes, que hoje nós vamos falar de duas partes, tá? Só que antes disso nós vamos orar. Nós vamos orar e pedir o direcionamento do Espírito Santo para que Ele venha falar nos nossos corações. Amém? Você que estiver aí, aonde você estiver, se estiver no ônibus, não importa. Feche os olhos. Inclusive, teve uma pessoa que estava no ônibus ontem e ela estava ouvindo a nossa live. E ela disse assim para mim, pastora, eu estava voltando do trabalho no ônibus e eu escutando a live de ontem, às 18. E aí a senhora começou a orar e eu comecei a orar também naquele momento. E quando eu assustei, eu estava orando alto, quando eu assustei, estava orando em línguas. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E ela disse assim para mim, pastora, foi tão sobrenatural que eu orava e olhava para a senhora orando e eu via muitas pessoas que estavam na hora da live. Ela até foi uma palavra assim, uma palavra revelada. Ela disse, vê algumas pessoas que estavam na hora da live, que o seguinte, o Senhor me dizia que algumas pessoas estavam com o coração nas coisas do passado, lembrando, armazenando dentro do coração coisas do passado, feridas na alma, coisas do passado que as pessoas não conseguem esquecer. E por causa disso, isso tem atrapalhado a vida das pessoas. Eu até falei assim, não, eu vou até comentar isso na live, porque eu acho isso importante, já que nós oramos ontem pelo coração, né? Que a gente sabe o seguinte, eu disse ontem que tudo parte do coração. Eu falei, os maus pensamentos, que eu dei o exemplo de Davi, os adultérios, a prostituição, tá lembrado? Os homicídios, lá de Marcos 7, a gente falou de Marcos capítulo 7, versículo 20, que a gente falou ontem, e ela disse assim, que ela sentiu na hora que havia pessoas que estavam na hora da live, que às vezes o relacionamento, ela falou assim como o meu, pastor, porque quando ela ministrou, eu senti isso também na minha vida. Porque às vezes meu coração está armazenado coisas do passado que me fizeram, sabe? Que o meu esposo fez para mim. E aquilo me doía muito, sabe? Quer dizer, não são os maus pensamentos, mas são as frustrações, né? As frustrações. Quantas pessoas carregam isso por anos e anos e anos, né? E não conseguem perdoar, né? Porque quando a gente perdoa, quando você lembra daquilo, aquilo não te traz mais dor, não te traz lágrimas nos olhos, não te deixa engasgado, né? Tem gente que é o seguinte, lembra de uma coisa do passado, é uma fala do marido, e aquilo ficou impregnado no coração da pessoa. E quando ela lembra, chega a ficar engasgada, com um nó na garganta. E foi praticamente quase isso que ela me disse. E ela falou assim, pastor, eu sentia isso para mim. E eu sentia também que havia pessoas que estavam na hora da live, na hora da oração da senhora, estavam dessa mesma forma. O coração estava armazenado de muita amargura, de muita coisa do passado. E eu também quero orar hoje em prol disso, sabe? Porque é uma decisão, nós temos que decidir, sabe? O Senhor, Ele sempre nos coloca em numa posição, Ele nos oferece, igual eu disse aqui, né? Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Nós sabemos que a bênção é libertador quando você perdoa verdadeiramente, quando você escolhe não viver mais aquela dor, não viver mais aquilo que te fez mal lá no passado e saber que isso tem um propósito. Amém? Mas vamos orar primeiro. Vamos orar. Queria que você fechasse os seus olhos, pedir ao Espírito Santo para falar no seu coração. Você vê como é que é importante, gente, a gente pedir ao Espírito Santo para falar? Você vê que essa pessoa estava dentro do ônibus, voltando para casa do serviço,
e assistindo a live dentro do ônibus. Mas ela ouviu a oração. Você vê que quando a gente pede o direcionamento do Espírito Santo, você vê uma live, a gente pode falar assim, uma simples live. O Espírito Santo falou com ela. Ela dentro do ônibus, o Espírito Santo moveu na vida dela. E ela começou, igual ela falou, começou a orar em línguas ali, e o Espírito Santo foi falando. Olha para você ver como é que Deus age. Nos lugares improváveis, né? Às vezes você está no conforto da sua casa já, sentado no seu sofá, ou até mesmo na sua cama. E ela não, ela estava voltando do serviço, dentro do ônibus, e ali ela foi tomada, e ela disse que ela começou a orar em línguas, e Deus foi falando com ela. Você vê como é que isso é importante? Então Deus ele não escolhe lugar, Deus ele não escolhe momento, Deus ele escolhe sim pessoas que estão com o coração aberto, pessoas que o espírito delas estão prontos para receber aquilo que eu sempre gosto de orar, Senhor, abra os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a tua voz. Eu sempre faço essa oração. Senhor, abre os meus olhos espirituais para quando eu for ler a tua palavra, que eu possa enxergar além da letra, que eu possa enxergar a palavra revelada, que o teu espírito venha testificar com o meu. Amém? Então feche os seus olhos agora, começa a orar e começa a falar com o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor Deus. Eu estou aqui pronta para te ouvir. Amém? Oh, Senhor, meu amado, amado da minha alma, Pai Santo, misericordioso, bondoso, Senhor, nesse momento, nessa tarde de sexta-feira, Pai, onde nós estamos no mais um dia do nosso propósito, onde nós viemos aprender do Senhor, ó Pai, porque quem faz tudo é o Senhor, ó Pai. Eu não sou nada, eu sou a menor de todos aqui, Senhor Deus. Eu só me coloco à disposição todos os dias, para que o Senhor venha me usar pela tua misericórdia, para que o Senhor venha usar os meus lábios, Senhor Deus, para trazer a tua palavra que é semente. Deus, eu peço ao Senhor agora, visita cada homem, cada mulher que está nessa live agora, Pai. Com o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que moveu na vida daquela mulher ontem à noite, quando ela me disse que ela foi envolvida pela presença do Espírito Santo dentro daquele ônibus, ó Pai. Meu Deus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo possa visitar cada homem e cada mulher nessa noite, Senhor Deus. Possa falar aos teus filhos, ó Pai. Pai, prepara cada coração que é a terra. Prepara esse coração para que ele venha receber a semente da tua palavra e que essa semente venha dar frutos 100 vezes mais. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê que hoje o seu coração ele está aberto para receber aquilo que Deus tem para ministrar no seu coração? Aleluias! Eu creio. Eu creio para mim, eu creio para você. Amém? Como eu disse aqui, até antes de eu ministrar essa palavra agora, eu estava no banho e eu falei assim, Senhor, eu sempre peço muito direcionamento de Deus, gente. A gente tem que pedir direcionamento de Deus. Nós oramos para todas essas partes, nós colocamos aqui. E hoje, Senhor Deus, nós vamos orar, nós vamos interceder pelas costas do seu esposo, as suas costas e os seus braços. Aí a gente fala assim, puxa, pastor, orar pelas costas. Tem gente que olha assim, gente, essa pastora parece que ela é meio assim. Mas o próprio Deus diz que todo o nosso corpo deveria ser o quê? Santo. Esses dias eu recebi uma palavra, eu estava vendo um vídeo o pastor Vagnão, e ele tinha, eu até compartilhei lá no grupo das meninas das Guerreiras do Senhor, eu compartilhei lá a primeira parte. Era um testemunho não, na realidade é um ex-ateu que
na hora que foram pregar para ele ali no meio da praça, e ele disse o seguinte: olha, eu só creio, porque eu sou ateu, eu só creio se eu for curado. Eu tenho uma doença grave, incurável. Se eu for curado, eu creio nesse Deus. E ali é tão engraçado, o Espírito Santo está totalmente dirigindo toda essa palavra mesmo. Foi tão engraçado que na mesma hora eles oraram para ele, ele foi curado. E na mesma hora começaram a ministrar sobre a vida dele. E ele recebeu o batismo do Espírito Santo. E ele começou a falar em línguas. E Deus começou a usar a vida dele. E ele começou a fazer muitas profecias, né? E aí esse pastor Wagner, ele estava analisando o vídeo, né? E ele disse, igual a gente estava falando assim, toda profecia ela tem sim a gente tem que analisar, a gente não pode descartar. A Bíblia fala isso, fala ela, se não me engano, em Colossenses, ela fala isso, né? Aquilo que for bom nós devemos absorver, o que não for bom que não vai edificar, que a gente lance fora, né? E aí, por que eu estou associando isso, né? É o mover do Espírito Santo, né? Como eu disse aqui, Deus ele não escolhe a hora, ele não escolhe o momento ali. Na realidade, ele escolhe pessoas que queiram, né? Por mais que aquele rapaz ele diz assim, olha, eu só vou crer se eu for curado. Quer dizer, alguma coisa se moveu dentro dele e Deus, com certeza, achou graça nele. Falou assim, não, então hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu não vou só te curar, né? Eu vou fazer você crer que eu sou Deus. Da minha forma, eu vou fazer você crer que eu sou Deus, né? Então, assim, que os nossos corações possam estar também assim, dessa mesma forma, né? E, voltando aqui, nós vamos orar hoje pelas costas. Por que nós devemos orar pelas costas do nosso esposo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, no Salmo 91, no versículo 11. Eu vou só acender minha luz aqui, que eu esqueci de acender a luz, já está escurecendo. Espera aí. Isso. Agora ficou melhor, porque estava... E para me ler a Bíblia mais escuro, aí é mais complicado. Salmo 91, versículo de número 11. Diz o seguinte, olha. Porque aos seus anjos, olha só o que a Bíblia diz. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem de todos os teus caminhos. Nós estamos vivendo, nós podemos assim dizer, o próprio Deus disse o seguinte, não é o fim, é o princípio do fim, né? Tempos difíceis. A palavra de Deus fala assim que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas das vezes nós sabemos como ele é o inimigo das nossas almas, ele é o ladrão. Isso, Adriana, 91:11. Ele é o ladrão. E o ladrão, por exemplo, um ladrão, ele não chega na sua casa, grande parte deles, né? Alguns já chegam anunciando um assalto, mas os outros, eles chegam na surdina. Você sabe o que é na surdina? Ele chega assim, bem escondidinho. E o inimigo, ele tem agido na vida de muitos cônjuges dessa forma. Ele chega por detrás, ele não consegue, muitas vezes, esse marido, ele não consegue, deixa eu voltar aqui, ele não consegue visualizar. Por quê? Tem situações, como eu disse aqui, ele está cego, ele tem a venda nos olhos, mas tem hora que o inimigo está vindo por detrás, para enganar,
Não somente, não vou falar somente o seu esposo, mas qualquer pessoa está sujeito a isso. E eu vou dizer mais, eu não vou falar qualquer pessoa, eu quero dizer o seguinte: nós, o povo de Deus, eu sempre digo o seguinte: Satanás, ele não tem preocupação com quem está no mundo. Ele não tem preocupação. A preocupação maior, estava falando com o pastor Sidney hoje, com o pastor Sidão, que é o seguinte: a preocupação maior do diabo é com você, é com seu esposo, que muitas das vezes está dentro da igreja, ou às vezes não está, mas Satanás ele já fica preocupado porque você está aqui. Porque você está aqui de joelho, orando, intercedendo por cada parte do corpo do seu marido. Satanás ele já fica preocupado com isso. Ele fica preocupado. Você, na realidade, já está começando a dar trabalho para o inimigo. Que quando a pessoa está no mundo, Satanás ele não tem trabalho. Mas quando a gente está buscando ao Senhor, quando você está prostrado, de joelho, intercedendo, esse é o trabalho que nós damos para o inimigo. Então o inimigo ele vem por detrás. Ele vem por detrás e começa, arquiteta tantas coisas para destruir um lar, destruir uma família. E você muitas das vezes, porque como ele está atrás, você não consegue visualizar. Eu venho falando aqui que nós estamos orando por cada parte do corpo. Tudo tem um significado espiritual, né? Porque às vezes a pessoa está dizendo, está orando pelas costas, por dor nas costas. Não, gente, eu estou falando no mundo espiritual. Espiritual. Ou as pessoas esquecem que as coisas para acontecer no mundo natural primeiro, ela tem que acontecer no mundo espiritual. Ela acontece primeiro no mundo espiritual para depois acontecer no mundo natural, né? Então, por isso que nós vamos orar hoje pelas costas. E além de orar pelas costas, nós vamos orar também. Você vê que é o seguinte, o próprio Deus ele disse para a gente, lá no livro de Efésios, capítulo 6, ele fala da forma certa que nós devemos lutar. E qual que é a forma certa que nós devemos lutar? Com as armaduras. Você vê que a armadura, as armaduras de Deus, cada um tem um significado dentro da palavra de Deus. Só que nós não vemos a armadura protegendo as costas. Sempre as armaduras é o quê? O capacete, protegendo a cabeça, a espada, né? Agora, por que não? Porque a nossa retaguarda está quem? O nosso Deus. É Ele que protege, é Ele que nos protege, é Ele que nos livra, Ele consegue ver todas as ciladas que o inimigo ele tenta arquitetar nas nossas costas, nas costas do seu esposo, correto? Então, por isso nós vamos orar pelas costas. E outra coisa, deixa eu ver aqui, a Ju comentou o quê? Ver, pastora, tive uma experiência espiritual qual o inimigo entrava por detrás da minha nuca e das minhas costas e embaralhava os pensamentos. E Deus me fez entender porque meu cônjuge muda de personalidade. Olha só, gente. Olha como é que o Espírito Santo está aqui no nosso meio, está testificando. Olha o que a Juliana está falando aqui, olha. Como que isso é forte? Quer dizer que o Espírito de Deus está se movendo e existe um fundamento dentro do mundo espiritual para tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui. Amém? Outro, nós vamos orar pelos braços, né? Quando a gente fala de braço, é tão engraçado, né? Quando a pessoa ela vai para a academia, eu até brinco muito, né? Quando a pessoa logo vai para a academia, a primeira coisa que ela quer, principalmente o homem, ele quer malhar os braços para se tornar uma pessoa forte, visível. Agora, é engraçado, quando a gente pega aqueles lutadores acho que é luta livre, não, de boxe, acho que é de boxe. Você vê aqueles lutadores ali no ringue, todos dois são fortes e tal, mas naquela luta ali, daqueles lutadores, nunca vence, não é aquele que é mais forte. Não,
Às vezes você fica sem entender. Às vezes o que está mais fraco, ele acaba vencendo a luta. Nossa, aquele cara ali é grande. Você fica admirado. Nossa, como que aquele cara pequenininho conseguiu vencer aquele que é maior que ele? Aí entra uma coisa que dentro da palavra de Deus, o próprio Deus nos orienta. Não é a força do braço, não é que vence uma batalha. O que vence, na realidade, é a resistência. Você pega esses lutadores, na realidade, aquele pequenininho, muitas vezes, o grande, às vezes, até bateu muito nele. Mas quem resistiu mais, se manteve mais resistente, foi o que venceu a luta. Porque ele resistiu mais. Quando chegou, às vezes, assim, no último momento, assim, por ele ter resistido mais, e o outro, que era mais forte, ele estava cansado, estava batendo. E o outro só apanhando, mas ele resistiu à luta. Aí, num golpe só, ele bate e ele consegue derrubar aquele que é maior. Então, a força que nós vamos orar, essa força que nós queremos dizer é a resistência. A resistência. E eu digo que a maior força que um servo de Deus ele pode ter, a maior arma de fogo que a gente pode falar assim, que é a nossa força, é a nossa resistência. O próprio Deus nos diz, o próprio Senhor nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa maior força está na resistência. Resistência. E nós vamos orar, porque muitas das vezes, eu vou levar agora para um outro lado. Muitas das vezes, o cônjuge, existem situações que a pessoa vira e fala assim, mas eu não tive força para não cair numa tentação, eu não tive força. Na realidade, ele não tem que ter força, ele tem que resistir. Ele tem que resistir. Quantos relacionamentos são destruídos porque o marido fala assim, não tive força, foi mais forte do que eu, né? E na realidade, ele precisa de quê? Essa força do braço, ele precisa de ter a resistência de Deus. Você vê que o próprio Paulo diz, né, que é na fraqueza é que nós somos fortes. Por que na fraqueza que nós somos fortes? Porque a força, essa resistência, ela não vem de você. É uma coisa que vem do Senhor. E eu disse aqui também que até se for em questão voltando aqui, se for uma questão de traição, um homem ou uma mulher, para ele não trair um ao outro, ele não é porque fala assim, é porque não tinha amor. Está faltando amor. Não é, tem nada a ver com amor, tem a ver com o temor de Deus. Porque quando um homem e uma mulher temem a Deus, essa é uma arma de resistência que ele tem para não cair numa prostituição, para não ter um relacionamento extraconjugal. Então, é algo que vem do Senhor. Paulo disse, olha, que o Senhor disse, olha, o meu poder, ele se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. Então é o poder de Deus que tem que vir nos nossos braços. Não é na força do braço que a pessoa vai resistir a alguma situação, né? A gente vê, gente, quantos relacionamentos que às vezes o marido traiu e depois está arrependido. Gente, que burrada que eu fiz, né? Que burrada, por que eu fui fazer aquilo? Eu amo a minha esposa, por que eu caí naquilo? E chega ao ponto de depois ser tarde demais. Tarde demais. Eu posso estar falando aqui para você a respeito do cônjuge, mas pode haver pessoas aqui que possam estar passando por uma situação assim. É tão engraçado que eu estava vendo... vocês devem acompanhar aí também o pastor André Valadão, quando tem aquelas caixinhas de pergunta, e viralizou aquilo dele, né? Aí alguém perguntou assim, pastor,
eu estou tendo um relacionamento com uma pessoa casada já há mais de um ano, uma coisa assim. O que o senhor acha? Aí o pastor falou assim com ele, olha, eu acho que você tem que tomar vergonha na cara, porque você está errado, né? Então é o seguinte, acaba que a gente tem observado que isso tem se tornado muito comum dentro do povo de Deus, dentro das igrejas, né? Mas por quê? Porque nós não despertamos para dentro da palavra, gente. Dentro da palavra de Deus, as orientações, como nós devemos proceder, principalmente como nós devemos proceder diante de Deus. Saber que é o seguinte, como eu disse aqui, olha, tudo é muito difícil do homem conseguir alguma coisa na força do seu braço, gente. Tudo tem que ser com a intervenção do Espírito Santo. Tudo tem que ser com o mover de Deus. Tudo. Porque se tudo é para a glória de Deus, porque se, por exemplo, por que Deus ele age dessa forma? Para que nenhum homem venha se vangloriar. Para que nenhum homem venha dizer assim, o próprio Deus diz assim, foi na força do meu braço, foi porque eu decidi. Não, foi porque o Senhor te capacitou, foi o Senhor que te fortaleceu, foi o Senhor que foi lá e fortaleceu o seu esposo naquela hora difícil, ali da tentação, onde que o inimigo ele lançou, foi o próprio Deus. E na mesma coisa, na mesma situação em relação às costas. Quem protegeu? Foi o Senhor. É o Senhor que guardou, é o Senhor que livrou os ataques do inimigo. Então, por isso que nós devemos orar. E eu quero, nesse momento, eu quero orar especificamente agora pelas costas e pelos braços. E depois eu quero falar um pouco mais do coração. Como a gente estava falando ontem, e eu quero orar especificamente para isso que foi despertado aqui, né? De orar pelas coisas do passado, que às vezes a pessoa não consegue, estão impregnadas no coração da pessoa. E a pessoa não consegue, ela não consegue ficar livre dessa situação. Mas primeiro nós vamos orar agora. Eu quero orar juntamente com você, como eu disse aqui, você vai desligar de tudo. Você vai agora interceder pela vida do seu esposo, pela sua vida, para que o Senhor venha guardar. Ele está guardando as suas costas para que o inimigo, ele não tenha poder de agir, de vir pelas costas, como eu disse aqui, de querer muitas das vezes tirar a tua força, a tua resistência. Amém? Fecha seus olhos nesse momento. Fecha seus olhos. Clame ao Senhor com o coração totalmente entregue. Porque a oração do justo, ela é ouvida. E mais do que ouvida pelo Senhor, ela é atendida. Atendida. Amém? Senhor, meu amado, Senhor, nesse momento, Senhor Deus, mediante a Tua palavra, que nós sabemos que a palavra do Senhor ela é verdade para aqueles que creem, Pai. Aqui estão os Teus filhos, eles creem na Tua palavra, assim como eu também creio, Senhor Deus. O Senhor é aquele que guarda as nossas costas, as costas desse esposo, dessa esposa que está sendo representado nesse dia de hoje. Para que o inimigo, que é o ladrão, que ele não venha, Pai, tentar nenhum mal contra os teus filhos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, guarda a retaguarda dos teus filhos, ó Pai. Guarda em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós clamamos ao Senhor agora também pelos braços. Pai, em nome de Jesus, nós temos que a força não é a força dos nossos braços em que nós podemos adquirir alguma coisa, pelo contrário, é na força do Senhor, é na força do Senhor. E a força do Senhor se manifesta através da resistência, Senhor Deus, da resistência que o Senhor dá a cada um de nós, que o Senhor está dando a esse cônjuge, ó Pai, essa esposa, esse esposo que está sendo representado nessa noite, Senhor Deus. Pai, o inimigo muitas das vezes coloca situações tentando abalar a vida dos teus filhos, tentando, Pai, agir colocando situações que vai trazer discórdia, briga, Pai, que vai trazer adultério, prostituição.
nesse relacionamento desse homem, dessa mulher. Mas o Senhor é aquele que dá resistência, Senhor Deus, resistência a esse esposo, resistência a essa esposa, Pai, para que eles venham, Pai, em nome de Jesus, suportar toda e qualquer situação que o inimigo lançar, não na força deles, mas na força do Senhor, porque na força do Senhor, ó Pai, nós destruímos, ó Pai, toda a potestade das trevas, porque o Senhor assim nos deu autoridade, mas é na força do Senhor. Então, em nome de Jesus, que a força do Senhor entre, Pai, entre dentro dos teus filhos agora, em nome de Jesus, para que o braço forte do Senhor, ó Pai, o braço forte do Senhor seja manifesto na vida de cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Gente, só para você guardar aí, a palavra de Deus diz, quer ver? Deuteronômio, vamos lá? Capítulo 5, versículo 15. Eu até lembrei, eu estava orando aqui, Deus me trouxe essa palavra aqui, que eu havia até escrito ela aqui. Vamos lá? 5, versículo 15. Diz assim, porque te lembrarás que foste servo da terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão forte e o braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. O povo de Israel, ele tinha que lembrar, ele precisava de lembrar que não era na força deles. Pelo contrário, aqui o Senhor diz que foi na mão forte e no braço forte do Senhor. Entenda isso. Quando nós lembramos disso a todo momento nós lembramos que é o seguinte, toda situação, todas as circunstâncias que nós vivermos, todas elas, nós vamos vencer, não é na força do nosso braço, não é na força do nosso braço, mas é na força do braço do Senhor, porque os braços fortes do Senhor é que nos sustentam, é nele. Amém? E eu quero também citar nessa palavra a respeito do que eu disse aqui, a respeito do coração. Olha, eu ia citar isso aqui no início da live, lembrando um pouquinho a história de José. José, quando os irmãos dele vão para o Egito, quando eles estão passando dificuldade, quando José reconhece os irmãos dele, José passou tantas provas, mas eu vou falar uma coisa com você, eu acho que a maior prova de José foi quando ele se deparou com os irmãos dele. A Bíblia relata que é o seguinte, que os irmãos dele não o reconheceram, mas José reconheceu os irmãos dele. José reconheceu cada um ali de frente para ele. E eu fico imaginando como que os irmãos, né? Eles eram mais, eles não reconheceram José. Agora José reconheceu todos eles que estavam ali diante dele. E eu disse aqui, porque muitas das vezes o que a gente passa fica cravado dentro da gente. Fica dentro da alma, você não esquece. Eu creio que José não esqueceu de nenhum rosto dos irmãos dele, ele ficava ali imaginando. Ele deve ter passado, com certeza, porque José era ser humano, assim como você e eu, gente. Eu fico imaginando José naquele buraco, depois José naquela prisão e lembrando assim, gente, será que eu tô passando tudo isso aqui? Primeiro Deus me deu um sonho, né? E depois, logo depois, eu sou lançado assim, me lançado para a morte praticamente. E ali, eu acho que o momento mais difícil é quando ele vê praticamente, vamos dizer, os inimigos dele. E isso é muito forte. Dentro de José havia algo que Deus precisava curar. Deus precisava libertá-lo. Eu sempre digo uma coisa, tem coisas dentro da gente que muitas das vezes nós não sabemos que estão ali dentro.
Mas nada passa despercebido aos olhos de Deus. Você sabia disso? Que nada passa despercebido aos olhos de Deus? Existem coisas dentro de você, que está aí dentro, que quando você... Eu fico imaginando, José estava bem, poxa, ele já tinha vestes novos, como eu disse aqui, ele estava tudo perfeito. Mas quando ele chega de frente ali para os irmãos dele, é como o seguinte, ele está de frente para o passado. Está de frente para o passado, de lembrar tudo o que passou, de toda a humilhação. De toda a humilhação. Estava ali de frente para José. E tem hora que a situação ela vem assim, tem hora que está tudo bem, mas aí tem hora que você lembra daquela palavra, tem hora que você lembra daquela traição, tem hora que você lembra daquela desfeita, né? Daquela ação de repúdio que às vezes o seu esposo ou a sua esposa fez com você. E aquilo dói a alma. Eu tenho certeza que aqui naquele momento a alma de José doeu, mas doeu muito. Mas tem algo maravilhoso. Tem algo maravilhoso nisso. Quando os irmãos dele vão para lá, depois eles voltam de novo, eles voltam trazendo, depois de muita dificuldade, né, trazendo Benjamim, trazendo o pai de José. Quando José ali reconcilia com eles, José se retrata, falando quem ele era, né? E a preocupação dos irmãos, quando eles ficaram sabendo que aquele que eles estavam diante dele era o irmão deles, o irmão que eles haviam lançado naquele lugar para a morte. A preocupação é muito clara. É muito clara. Eles já ficam ali preocupados. E agora como é que vai ser? O que ele vai fazer com a gente? O que ele vai fazer com a gente? Gente, Deus já havia movido no coração de José. Deus já havia movido no coração de José. E a resposta de José para seus irmãos é algo maravilhoso. José disse para cada irmão, para os irmãos dele, olha, vocês não têm que preocupar, achando que eu fui parar naquela cova, naquele lugar que vocês me lançaram, e por causa disso eu sofri tudo isso. Não foi culpa de vocês. Não se fica preocupando com isso não foi culpa de vocês. José disse para eles, José disse para o inimigo deles, que até entre aspas, né? Para o inimigo deles, olha, tudo que aconteceu comigo não foi a culpa de vocês. Tudo que aconteceu comigo foi um propósito de Deus. Foi um plano de Deus. Porque se não tivesse acontecido tudo isso, eu não seria governador hoje. Deus não teria dado a Faraó um sonho. Eu não teria despertado para me ficar 7 anos naquela época das vacas gordas, juntando todo o alimento. E para quando viesse os 7 anos de vacas magras, eu estar alimentando esse povo. Eu estaria dando alimento para vocês hoje. Se tudo aquilo não tivesse acontecido, eu não estaria aqui aonde eu estou. Sabe o que José faz? A palavra certa, José, para toda aquela mágoa, todo aquele ressentimento, toda aquela dor, ele dá, o que a gente pode dizer, a palavra ele dá um ressignificado para tudo aquilo que ele viveu. O significado certo não foi porque vocês tentaram me destruir, não. Foi porque Deus tinha um propósito. Você que está me ouvindo aqui, tudo que você já viveu com o seu esposo, eu vou tirar o meu exemplo, tudo que eu passei. Eu passei dores, passei noites em claro, chorando, orando, passei. Teve um tempo de humilhação, assim como José? Teve. Todos nós estamos sujeitos a isso, gente. Todos nós. Mas eu quero dizer para você, porque a gente tem uma mania de dizer que tudo é o inimigo. E quando a gente não fala que é o inimigo, que é o diabo, nós sempre culpamos a outra pessoa. Né? Lembra quando eu falo muito também Adão e Eva, um culpando o outro? Deus vai questionar Adão, foi a Eva, e Deus questiona a Eva, não, foi a serpente. Isso é uma coisa da natureza humana. Mas Deus trabalhou isso dentro de José naquela hora.
Deus trabalhou isso dentro de José. E José disse, não foi porque que vocês fizeram que eu passei tudo isso, não. Eu passei porque Deus tinha um propósito. Existe um propósito para todas as coisas. Eu disse aqui essa semana, eu falei a respeito da pastora Joyce Maia. Nós estávamos conversando, eu e a Laís, a gente estava falando sobre isso. Porque é o seguinte, essa pastora ela é uma bênção, é uma mulher de Deus, é uma mulher que instrui, né? Assim como eu passei um momento difícil na minha vida, mas eu pude entender que nesse momento difícil que eu passei, as dores que eu vivi, eu pude entender, porque se eu tivesse criado a mágoa, o rancor com meu cônjuge, eu nunca ia entender que é o seguinte, que havia um propósito de Deus. E o propósito de Deus, gente, é maior do que qualquer outra coisa. Você quer ver, posso te falar uma coisa? Você quer ver Satanás ficar endemoniado, vou falar assim para você entender. É você entender que a dor que você está passando, o sofrimento que às vezes você passou lá no passado, Deus ele tinha um propósito. E qual que era o propósito maior de Deus? Qual que é o propósito? Você já descobriu qual que é o propósito maior de Deus? Eu descobri o propósito maior de Deus. Deus ele tinha que me preparar, ele tinha que me lapidar, para que um dia eu estivesse aqui diante de vocês, ou diante de outras pessoas. Quantas mulheres eu já conversei, quantos casamentos eu já orientei, porque havia um propósito maior. Então, Deus ele dá um resignificado para aquela mágoa que você vive. Você prefere, só que você prefere o quê? Alimentar aquilo 10, 15, 20 anos, sem entender, e o seguinte, e sempre olhando aquela outra pessoa que às vezes você acha que te feriu, só ele é o culpado daquilo, você olha com aquela tristeza, com aquela dor, aquela ferida que não sara. Mas você não consegue entender que existe um propósito maior, um propósito de Deus, um propósito de cura, um propósito para que aquilo que você viveu sirva de lição, de superação para as outras pessoas, para as outras pessoas verem que é o seguinte, que existe um Deus Todo-Poderoso, que Ele vem, Ele dá um novo significado para tudo aquilo que a gente passa, para toda dor, para todo sofrimento, amém? E é isso que Deus quer colocar no seu coração. Então, nesse momento agora, e tudo, gente, é uma questão de decisão. Eu creio que naquela hora que José estava ali, ó, de frente para os irmãos dele, né? De frente para todos eles ali, porque estavam os irmãos, ainda estava Benjamim ali, ainda estava Jacó ali. Ele falou assim, não, tudo que eu vivi não foi porque todas as humilhações, vocês não têm que preocupar, eu não vou fazer mal nenhum com vocês, pelo contrário, hoje eu entendo que havia um propósito naquilo que eu vivi. Amém? E é assim que Deus quer tratar com o seu coração. É assim, como eu disse aqui, com uma pessoa que falou comigo que Deus tratou com ela dentro do ônibus, né? Eu queria que, se um dia essa pessoa estiver confortável de contar essa experiência, quem sabe semana que vem ela está confortável de entrar na live e contar essa experiência pra gente, né? Aí ela vem, participa, eu acho que vai ser uma bênção para vocês também. E ela sentiu, pastor, eu senti isso no meu coração. Eu senti, Deus falou com o meu coração em relação a isso, Ele falou em relação até mesmo ao meu esposo, que muitas vezes ele guarda isso, as coisas do passado, né? E senti que havia pessoas também na hora da live que estavam guardando isso. E é engraçado, quando você olha as coisas com o propósito de Deus, sabe o que acontece? É o que a palavra de Deus fala assim, olha, Ele troca o fardo, aquilo se torna leve. Aquilo se torna leve. Amém? Essa é a palavra que Deus quer para você nesse dia de hoje. E eu quero também aproveitar, eu quero orar por você. Por exemplo, você não precisa falar assim, pastora, era eu que estava sentindo isso, era eu que estava lembrando das coisas do passado que meu esposo fazia comigo, que eu não consigo perdoar. Você não precisa de falar comigo isso. Você precisa ir agora falar com o Senhor, sabe? O maior mover de Deus,
Lembra que eu disse ontem? Por que Deus moveu na vida de Davi? Porque houve um arrependimento. E naquela oração do Salmo 51, ele ora, ele confessa o pecado dele diante do Senhor, ele tem uma atitude de arrependimento. Então Deus precisa só disso. Você não precisa de falar comigo. Deus precisa que você fale com Ele agora. Senhor, realmente, o meu coração guarda uma mágoa tão grande do dia que meu esposo me falou isso, do dia que a minha esposa falou isso. Mas eu prefiro hoje, Senhor Deus, entender que o Senhor está resignificando tudo isso que eu vivi. Porque existe um propósito, Senhor Deus, e eu não aceito mais essa mágoa no meu coração. Eu quero ser como o Senhor, assim, me criou a tua imagem e semelhança. Porque quando eu sou a tua imagem e semelhança, eu sei que é o seguinte, o meu coração ele não tem lugar para mágoa, o meu coração não tem lugar para angústia, para ódio. O meu coração só tem lugar, ó Senhor Deus, o amor do Senhor, para a misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor é infinita. Eu sei que eu vou precisar da tua misericórdia, mas eu preciso também de ter misericórdia com o meu esposo, eu preciso ter misericórdia com a minha esposa. Eu preciso, Senhor Deus. E eu preciso agora, Pai, lembrar, se eu tiver de lembrar isso, porque eu acho que também não existe essa coisa de esquecer. Não. Existe você entender o propósito. Ninguém esquece, gente. Fala assim, eu esqueci tudo aquilo que eu vivi. Não. Você precisa de lembrar para você entender o propósito de Deus, mas o lembrar sem dor, o lembrar sem angústia. Amém? Feche os seus olhos agora, você que pode. E eleve seu pensamento ao Senhor e fala com o Senhor. Se for você, fala com o Senhor agora, nesse momento. Eu tenho certeza, o Espírito Santo vai te visitar. O mesmo Espírito que visitou essa pessoa que eu disse aqui dentro do ônibus ontem e falou com ela, vai falar com você nesse dia de hoje. Amém? Senhor, Deus, a tua palavra, ela é viva. A tua palavra, ela é eficaz. Ela cumpre o propósito assim que ela foi destinada. Nada que eu falei aqui, Senhor Deus, foi por um acaso, mas ela foi por um propósito. Eu não sou nada, o Senhor é tudo. O Senhor sabe cada coração que está nessa live agora. Cada coração que vai ouvir essa live depois, Senhor Deus, que precisa verdadeiramente entender que tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ele viveu, Pai, existia um propósito. Por mais dolorido que seja, Senhor Deus, existe um propósito. O teu próprio Filho Jesus Cristo foi humilhado. Ele foi, Senhor Jesus, o Senhor foi humilhado, o Senhor bateram, foi cuspido. Tudo o Senhor passou. Mas o Senhor foi entendendo que havia um propósito, Senhor Deus. Havia um propósito. E o propósito maior foi para que nós estivéssemos aqui, Pai. Nós estivéssemos aqui hoje e a graça do Senhor vem sobre as nossas vidas e o perdão eterno do Senhor esteja sobre as nossas vidas. E da mesma forma, Pai, tudo que nós passamos aqui está escrito no livro da vida para um propósito. Não é para que esse marido ou essa esposa esteja um coração amargurado, angustiado, que ela não consegue esquecer daquele passado, daquilo que foi feito, Senhor Deus. O Senhor é aquele, Pai, que dá um sentido para as nossas dores. O Senhor dá um sentido para as nossas dores. Então, que essa mulher, que esse homem possa entender isso agora. E que é isso que ela viveu, Pai. Ela possa lembrar, sim, mas ela lembrar com um novo sentido, que assim o Senhor está dando. O sentido de um propósito maior. Para que o teu nome seja glorificado. Porque quando nós entendemos isso, Pai, e isso é resolvido dentro de cada um de nós, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é glorificado. E nós entendemos nisso. E pedimos ao Espírito Santo do Senhor, que é aquele que age, que tem todo o poder. Então, que o Espírito Santo do Senhor realize a boa obra. A obra que o Senhor começou lá desde o início de tudo, Pai.
possa ser concluída agora, dentro do coração desse homem e dessa mulher. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Você crê nisso? Eu creio. Existe um mover de Deus muito grande. Muito grande. Eu creio nisso. Eu creio, essa palavra não veio à toa. Posso te falar? Quando Deus falou com essa pessoa, não foi à toa, porque Deus ele sabia que outras pessoas também precisavam de ser movidas por causa dessa palavra. Deus ele faz de uma forma assim extraordinária, né? Ele faz de uma forma extraordinária, de onde a gente não imagina, Deus ele vai lá, ele age. Creia em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. Mude a sua atitude. Mude não, já foi mudado. Já foi mudado. Você já entendeu, assim como José. Você já entendeu que tudo que você viveu foi um propósito. Minha amiga Fábia, saudades de você também, minha linda. Eu vou até compartilhar algo, gente. Eu estou falando, nós estamos falando até de propósito. A Fábia foi um propósito também na minha vida. Eu acho que eu também fui um propósito na vida dela, né? Nós nos encontramos num lugar assim. A gente estava no monte, tinha acabado de orar e ela passou de carro num momento difícil, a gente não se conhecia. É o que eu estou falando, gente. Deus ele trabalha com propósitos. Deus ele trabalha com propósitos. E a Fábia precisava de ouvir uma palavra, ela parou ali, a gente já tinha descido do monte. E ela perguntou, tem pastores aqui? Eu falei assim, tem. Estava eu e o pastor Sidão, e nós ali oramos pela vida dela. Depois eu encontrei, a gente conversou muito, nós passamos uma tarde maravilhosa, trocando experiência, porque eu aprendi muito com a Fábia também. Ela não imagina, acho que eu nunca falei isso com ela, mas eu aprendi muito com a história dela. Aprendi muito. E Deus ministra aos nossos corações, Deus ministrou no meu coração e no coração dela. E assim, eu não a conhecia, né? Deus preparou aquele dia, a gente lá no monte, a gente já havia descido. E como Deus queria falar com ela, né? Porque nosso Deus é Deus de cuidado, gente. Às vezes você acha que Deus não está olhando por você, Deus está cuidando de você, né? Ele levanta as pessoas no meio do nada. Ele levanta tudo para cuidar daqueles que amam a Ele. Amém? Como eu disse, foi como aconteceu com essa pessoa ontem no ônibus, escutando a live na hora dentro do ônibus. E Deus falou, e Deus falou. Isso é cuidado, gente. Isso é cuidado. Isso é prova de amor, sabe? Nós sabemos que Deus nos ama. Você sabe que Deus te ama? Deus te ama, né? Deus, ele ama a sua vida. Deus, ele me ama. Mas quando ele dá uma prova de amor assim, posso falar? É tão bom quando uma pessoa faz um agrado assim pra gente, vem, manifesta, dá uma prova de amor. E assim, quando Deus, porque eu creio que nesse momento foi uma prova de amor, do amor que ele sente por você, Fábia. É uma coisa maravilhosa, né? E eu posso dizer, eu também fui surpreendida, porque a gente falou assim, meu Deus, né? É um mover de Deus, é algo maravilhoso. E eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico e eu digo, todos nós, gente, todos nós que estamos aqui, você que está aí me ouvindo, você não está nesse mundo por acaso, você está num propósito. E a gente tem que se despertar por isso. Jesus está voltando. Como eu estava até falando, estava ouvindo esse vídeo. Quem teve a oportunidade de ver o vídeo que eu postei lá, que eu coloquei lá no grupo das guerreiras, que fala a respeito desse ex-ateu, né, que se converteu de uma forma tão assim, né, e Deus se manifestou na vida dele ali, e depois ele foi batizado no Espírito Santo. E uma das coisas que Deus falava através da boca dele é justamente isso, para a gente não parar de pregar. Deus diz para a gente se santificar, porque está muito próximo a vinda de Jesus. Está próximo demais. Às vezes a gente está tão ocupado com tantas coisas que a gente esquece do primordial, santificar. Santificar. E cumprir o propósito a que foi destinado para mim, para você, que é pregar a palavra.
Por exemplo, se você não tem facilidade de pregar a palavra assim, de entrar numa live, tem gente que tem dificuldade de entrar numa live e dar uma palavra. A cada um Deus deu um dom diferente, gente. Se você tem essa dificuldade, mas você não, isso não impede de você falar de Jesus. Pega uma live dessa daqui, manda para uma pessoa que você conhece. Pega uma pregação que você vê um pastor, manda para uma pessoa que você conhece. Às vezes naquele dia, olha, eu te desafio, faça isso. Tem pessoas que vão falar assim, nossa, aquela palavra que você mandou para mim, eu estava tão precisando de ouvir aquela palavra. E às vezes uma pessoa que nem conhece Jesus, e ali você já plantou a semente, ali você já cumpriu o propósito que Deus destinou para você. Então, não perde tempo, não. Este é o tempo que nós precisamos falar de Jesus, sabe? Como eu disse, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos aí numa situação, não sei se vocês viram aí, né, nas redes sociais, o nosso prefeito aqui, o prefeito de Belo Horizonte, falando que vai fechar a cidade toda, que inclusive até os cultos a partir de semana que vem. Gente, eu estava observando, estava falando com ele mesmo, mas de uma certa forma o povo baixou a guarda. Nós baixamos a guarda. Não é só baixar a guarda de usar uma máscara, Você vê que as pessoas estão andando na rua sem máscara e tal, que as pessoas estão mais assim, sem o medo. Quando não havia mortes, estava todo mundo com medo. Hoje, o número de mortes aumentou, hoje é recorde. E mesmo assim nós não despertamos. Mas eu não estou falando só da máscara, eu estou falando daquilo que é primordial para a gente. Nós estamos vivendo uma situação que parece, posso falar, é uma causa impossível. Então não é uma causa para mim, não é uma causa para você, é uma causa para o Senhor Jesus. Eu acho que este é o momento que a igreja tem que se despertar e voltar a orar como era no início. Como era no início, sabe? No início daquela pandemia, onde estava todo mundo orando e tal, vamos clamar. Nós precisamos disso. E como eu tenho falado desde o início, orar sem cessar, gente. Sem cessar. Quando começou a pandemia, quase ninguém conhecia uma pessoa próxima, né, que tinha tido Covid. Hoje eu tenho certeza. Tem gente nessa live aqui que já teve Covid, né? A pastora Lucinha também teve Covid, né? E sim, hoje a gente conhece muito mais pessoas mais próximas da gente. Então, por isso que a gente tem que redobrar, voltar a orar, voltar a clamar, sabe? Voltar a ir para as madrugadas e clamar, Senhor, tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia. Eu tenho certeza que tem pessoas da sua família que ainda não conhecem a Jesus. Você entende que é o seguinte, ela pode estar sujeita a dar alguma coisa, morrer e você tem a salvação. Eu sempre digo o seguinte, eu não tenho medo da morte, não tenho. Por quê? A palavra de Deus fala assim, que morrer para mim é lucro, eu conheço a palavra. O que eu preciso todos os dias é levantar todos os dias e me santificar. Né? Eu preciso ter essa preocupação maior, porque eu me redobrar na minha santificação. Isso é importante. Mas eu não sei porque que eu falei tanta coisa. A Ana Paula disse aqui, olha, eu estou com Covid. Então, Ana Paula, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Você que puder, estenda a mão sobre a vida da Ana Paula. Estenda a mão. Você já está fazendo um propósito de Deus, né? Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que a palavra do Senhor diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. No livro de Isaías 53 diz isso, que o Senhor levou naquela cruz todas as nossas enfermidades. Então eu clamo ao Senhor agora, visita a vida da Ana Paula agora, Senhor Deus. Visita a vida dela agora, em nome de Jesus, porque eu creio que essa enfermidade não terá mais poder sobre o corpo dela. Em nome de Jesus, nós declaramos ela curada pelo poder do nome de Jesus. Não só ela, mas todas as pessoas que estiveram ao redor dela estão guardadas, blindadas pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Amém? Creia nisso, Ana Paula. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Então, essa palavra para você nesse dia de hoje. Hoje é sexta-feira, né? Amanhã não tem live, mas eu quero dizer que segunda-feira nós estamos aqui novamente. Hoje a pastora Lucinha falou pra caramba. Gente, como eu falei. Meu marido fala assim que eu falo muito. Que eu falo demais. A Emily também fala que eu falo muito. É verdade. Ela tá lá gritando lá embaixo, é verdade. Né?
Pastor lá, a Vanessa dizendo, ó, pastora, lhe peço que conte meu testemunho para os irmãos. Ô, Vanessa, a Vanessa deve ter entrado agora. Eu até comentei, gente, a pessoa do ônibus é a Vanessa, que está colocando aqui agora. Ela que foi visitada no ônibus, o Espírito Santo envolveu, né? Nós passamos um pouquinho da hora, Vanessa. Eu até é o seguinte, se você se organizar e chegar mais cedo na segunda-feira, quem sabe você consegue entrar e a gente fazer nós duas aqui, você falando, você mesmo falando, né? Eu falei, se a pessoa assim quiser, ela pode entrar semana que vem e dar o testemunho, como que foi forte, como que Deus falou com ela, como que o Espírito Santo de Deus visitou ela dentro do ônibus, né? É tão bom quando a pessoa fala, né? Então, assim, só não vou falar para fazer agora, porque já deu mais de 1 hora de live, aí depois para a gente salvar é muito complicado, gente. Mas se na segunda-feira ela puder, ela vai falar aqui comigo, aí ela já entra, se der certinho, ela já entra e já fala com vocês, né? Gente, o mover do Espírito Santo puro. Eu creio que Deus está nisso. Deus está nisso. Amém? Então, como eu disse, segunda-feira nós estamos de volta. Segunda-feira, às 18 horas. Às 18 horas nós estamos aqui novamente. Amanhã é sábado. Amanhã nós temos culto também lá na nossa igreja, na Igreja do Evangelho Quadrangular Templo dos Anjos, lá na Vila Silva Lobo 701, Barroca. Nós temos domingo, é Santa Ceia do Senhor, quem é salvo não perde a Santa Ceia. Gente, não deixe de ir na Santa Ceia. Com tudo que está acontecendo agora, você já pensou se fechar as igrejas a partir de segunda-feira mesmo? Então, domingo, não deixe de participar da Santa Ceia. Vai receber a Santa Ceia, é a comunhão que nós precisamos. A Santa Ceia, quem é salvo não perde a Santa Ceia. A Santa Ceia é para você justamente lembrar do sacrifício de Jesus, tá bom? Então, domingo. E o seguinte, o nosso pastor ele disse que vão ser 4 horários. Vai ser 6 da manhã, 7h30, se eu não me engano, que ele falou, o pastor Jânio falou, 9h30 e às 18 horas. Lá no Templo dos Anjos vão ser 4 horários, justamente para quê? Para não ter aglomerações de pessoas, né? Quando a gente faz mais culto, dá mais espaço, né? A nossa igreja ela é muito grande. Então, Santa Ceia, não perca. Amanhã, às 19 horas, Corrente do Amor. Eu e pastor Sidão estamos juntos lá, te esperando. Amém? Vanessa já está falando aqui, já está dando aqui, está combinado. Então, Vanessa, segunda-feira, ela vai dar o testemunho como que foi o mover do Espírito Santo ontem, dentro do ônibus, quando ela estava assistindo a live. Amém? Então, nós estamos combinados. Segunda-feira, às 18 horas, nós estamos aqui novamente. Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe e guarde a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Creia que Deus está guardando você. Deus está guardando a sua casa. Mas seja prudente também. Seja prudente, tá? É uma fé inteligente, né? Como a gente fala, fé inteligente. Então, use a máscara se tiver de sair, né? Use o álcool, né? Em nome de Jesus, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Ó, beijo para vocês. Deus abençoe. Bom final de semana e até segunda-feira. Em nome de Jesus.